E aí galera, beleza? Vem com o Dan. Hoje mais um tema, hein? Ó, que tema maravilhoso! Estequiometria. Chegou a hora da gente estudar. Para muitos é um problema, mas depois dessa videoaula você vai achar hiper mega fácil. Beleza? Vamos estudar estequiometria? Para a gente estudar estequiometria, eu gosto muito da coisa prática, né? Daquela coisa, como aplicar a estequiometria. Existe um monte de leis que regem a estequiometria, mas no final da coisa, nos interessa como a gente consegue aplicar isso no exercício, no nosso vestibular, no nosso Enem, na nossa prova. Vem comigo. Primeiro, eu gostaria de falar de uma coisa importante. Quando a gente fala em estequiometria, a gente deve lembrar da lei desse cara aqui. Claro que tem outras leis, tá? Mas vai me interessar muito a lei do Lavoisier, que esse cara conhecido como o pai da química moderna. Ele criou uma lei, que é a lei da conservação das massas. O que diz essa lei? O nome já diz, ó, conserva as massas. Como assim? Durante uma reação química, você tem os reagentes e os produtos. Tudo que você tem do reagente, todo reagente que é transformado em produto, tem a mesma massa de antes igual a massa de depois. Então, se por exemplo, eu queimo uma folha de papel, né? A queima da folha do papel é a reação do papel com o gás oxigênio. Se eu fizer isso dentro de um ambiente fechado, tá? Claro, tem que ter oxigênio suficiente para queimar esse papel. E eu peso o papel e o oxigênio, isso dentro de um ambiente fechado. Antes da reação, deu X gramas. Quando eu queimar o papel, uma parte do papel, o papel vai ser queimado. Vamos supor que queime todo. Não vou nem dizer uma parte. Vamos supor que queime todo. Esse papel queimado, ele sofreu a reação. E quando eu medir a massa novamente, não terei mais papel, não terei mais o gás oxigênio, eu vou ter gás carbônico e água. Detalhe, e as cinzas, que são alguns sais minerais que tem no papel que não queimaram, tá? Mas assim, o que importa é, antes eu tinha papel e oxigênio e a massa deu X. Quando eu queimar esse papel, eu vou ter gás carbônico, vapor d'água, as cinzas, que são alguns sais minerais. Resultado, quando eu somar isso, dará também igual a X. Por que isso? Porque é uma reação química. O Lavoisier descobriu que durante uma reação química, a soma das massas de antes é igual à soma das massas de depois. Daí ele disse, a massa numa reação sofre uma conservação. A massa se conserva, ou seja, se mantém. A massa de antes é igual à massa de depois. Tudo bem? Agora, há entre reagentes e produtos um balanceamento. Esse balanceamento, ele vai regenciar a proporção de consumo dos reagentes com a formação dos produtos. Então, esses números que nós usamos para equilibrar as equações químicas, eles são essenciais ao balanceamento, à estequiometria. Então, você não pode jamais começar um caso de estequiometria sem querer balancear a equação. Porque o balanceamento da equação, ele vai mostrar para a gente a proporção que há entre reagentes e produtos, e é a partir desses números que eu consigo resolver os meus cálculos estequiométricos. Isso será resolvido como? Tudo, gente, tudo a partir de uma regra de 3. Você sabe fazer regra de 3? Então você sabe estequiometria. Aquela coisa que a gente aprendeu na matemática, nas séries iniciais, sabe fazer regra de 3, sabe estequiometria. Detalhe, essa regra de 3, eu vou pedir que você faça sempre em mol. O cara diz, não, precisa ser sempre em mol? Não. Você pode fazer massa-massa, mol-massa, massa-volume, mol-volume, mas eu vou te aconselhar fazer a regra de 3 sempre em mol. Tudo bem?
E eu vou te explicar isso. Presta atenção. Para fazer uma regra de 3, eu preciso de 3 valores e uma incógnita. A incógnita é o que a gente chama de X do problema, matematicamente falando. Esses 3 valores, eu vou precisar de 3 valores e incógnita. Os 3 valores, 2 desses valores, eu vou tirar da equação. E quais são esses valores? São aqueles números que tornam a equação balanceada. São os nossos coeficientes estequiométricos. O terceiro valor, são 3, né? 2 da equação, e o terceiro, a gente vai captar ele lá no dado. O dado é aquela informação que a questão traz. Por exemplo, a questão diz: utilize 20 gramas de gás hidrogênio. Esse é o nosso dado, 20 gramas de hidrogênio. Tá bom? Quem vai ser o X? O X que a gente vai achar nessa regra de 3 já é a nossa resposta. Só que ela vai estar em mol. O X é a nossa resposta e vai estar em mol. Tudo bem? Eu criei para você 3 passos que você vai seguir e vai se dar super bem. Estequiometria ficou uma coisa fácil para você. Vem com o dado. Olha para cá. 3 passos. Primeiro, transforma o dado para mol. Aquele dado que eu falei, 20 gramas de hidrogênio, converte ele para mol. Eu já te ensinei isso. Na aula passada, eu te ensinei como? Na aula de grandezas. Tá? Eu te ensinei. Transforma o dado para mol. Segundo, monta a regra de 3, aquela regra de 3 usando os 2 valores da equação, o valor do dado que já está em mol, e aí com isso a gente acha a resposta. Tá? A gente vai responder a pergunta da questão, que é a nossa resposta. Terceiro passo, a gente pega essa resposta e transforma para a grandeza desejada. Por quê? Porque essa resposta que a gente acha ela em mol. A gente acha ela em mol. Então, se a questão pedir a resposta em mol, o terceiro passo será desnecessário. Porém, se a questão solicita a resposta em gramas, eu vou ter que converter essa resposta que está em mol para gramas. Também te ensinei isso na aula de grandezas químicas. Beleza? Vamos ver o exemplo?